Mais notícias que indicam que não importa quem ganha a eleição, o Brasil está destruído, são as novidades fiscais. O rombo fiscal em fevereiro passou de 1,1 bilhão de reais. Você acha que Lula vai gastar mais ou menos em ano de eleição? A outra grande novidade é que a dívida pública passou de 8,8 trilhões. É isso mesmo, trilhões com T, meu irmão. Você acha que alguém vai pagar isso? Alguém vai reduzir o tamanho do Estado? Vai sonhando. Uma grande novidade é que Flávio, que estava pocando, que estava na frente de Lula no Polymarket, foi sodomizado. Lula passou Flávio. Vamos a Polymarket. Flávio estava com 42 a 38 e agora Lula está com 43 a 39. E Lula já assumiu qual o seu vice. Será Geraldo Alckmin. Eu achei que Flávio ia dizer que errou pela terceira vez o voto. Eu achei que Flávio ia dizer que votou errado. Não, ele não disse isso. Ele disse que o PT fez uma armadilha pra ele, ele foi lá e caiu na armadilha. E no dia seguinte ele fez pior. Ele não apenas votou a favor de uma lei satânica e totalitária, como ele também propôs uma lei satânica e totalitária no dia seguinte. Flávio, por 3 vezes, confirmou que é cavalo do cão, que Satanás monta nele. Vamos ao mercado. Bitcoin, 68.800 e pouco. Bitcoin está positivo em maio e fechou positivo em março, ou seja, interrompeu a sequência de quedas. Enquanto o Bitcoin fecha o mês em positivo, o ouro e a prata fecham seus meses mais negativos desde sempre, tanto em absoluto quanto em proporcional. Ouro caindo 12% e chegou a cair 26%. Prata caindo 20% e chegou a cair 50%. Inclusive, como já mencionei no 38 Responde, há diversas evidências que a Rússia vendeu toneladas de ouro em janeiro e fevereiro, muito próximo do topo, e agora, com o petróleo acima de $100, vamos ao gráfico do Brent, deve estar recomprando, viu? Putin, meu irmão, botou pocando, não foi não, Erley? Hein? Muito mais perigoso para a população não é a subida do preço do diesel. Muito mais perigoso para a população é o preço da ureia e dos fertilizantes. Se o conflito durar mais um mês, a humanidade pode ver uma sequência brutal, meu irmão, de falta de fertilizante, o que se traduz em poucos meses em falta de comida. A inflação de alimentos é o gatilho tradicional de revoluções. A Primavera Árabe foi em consequência de subida de preço de alimento. A Revolução Francesa foi consequência de quebra de safra. Se esse conflito durar alguns meses, a insatisfação vai explodir. Hoje, tanto Trump quanto Lula têm 60% de insatisfação, de desaprovação e menos de 31% de aprovação. Tanto Lula quanto Trump tendem a ser mais humilhados, mais rejeitados e menos aprovados o quanto mais subir a inflação. Na economia, índice de felicidade é a soma de inflação e desemprego. Portugal controlou o Estreito de Hormuz durante 107 anos. Os Estados Unidos não aprendeu a lição de Portugal. Em 1515, nós dominamos o Estreito de Hormuz sem pisar o pé na praia. Portugal manteve a hegemonia fechando os portos. É o que os Estados Unidos deveria fazer. É o contrário do que os Estados Unidos está fazendo. Se os Estados Unidos invadir território, vai morrer americano e vai ainda gerar uma recessão mundial, não é não, Erlen? Trump, me ouça. Faça o que deu certo pro português durante 107 anos. É apenas bloqueio naval. Não invente de invadir ilha. No máximo, as ilhas que o direito internacional reconhecem como pertencentes aos Emirados. A Espanha, a Inglaterra, a Itália, nenhum país europeu quer apoiar essa iniciativa. Infelizmente, Trump está passando da legalidade e da razoabilidade. Bombardear instalações, matar pessoas que ele considera criminosos é uma coisa. Prometer invasão de território sem declaração de guerra é um ato ilegal. Não sacrifique vida de soldados americanos em nome do seu orgulho ou de interesse de outros países como Israel. Trump, você está cavando a sua cova. Se os petistas tiverem 2/3 do Senado, você vai ser impeachmentado. É melhor você começar a reduzir essa impopularidade, ou os Estados Unidos e o mundo vai pagar um preço muito alto. É mentira, Erlen, ou não? 38 Responde 14. Pois é, 38 Responde de 1º de abril, não tem mentiras. Continua sendo um 38 Responde da verdade. Um dos artigos da semana, comentado pelo autor do outro. O JP Mayal tem um grande artigo da semana chamado Paradoxo do Ouro. Essa semana, que encerra o primeiro trimestre de 2026, foi a semana que bateu o reserva de todos os países do mundo em ouro, superando os títulos americanos. Isso foi um fato muito relevante. E o JP está com uma produtividade altíssima de artigos de alta qualidade. Ele escreve um artigo que foi inclusive comentado pelo Adorno, que é o paradoxo do ouro, de como países comprarem ouro aumenta a demanda por treasuries norte-americanos. Vamos ver o comentário dele sobre o outro artigo, que foi publicado pelo Google, sem nenhuma prova, falando de quantum computing. JP Mayal escreve:
O Google Quantum AI publicou ontem um paper reduzido em 20 vezes a probabilidade de qubits físicos necessários para quebrar a criptografia que protege o Bitcoin. Precisariam de 500 mil de qubits físicos para executar o ataque em minutos. Manchete assustadora, mas o computador quântico mais poderoso do mundo, o Willow do Google, tem 105. A distância de 105 para 500 mil não é linear, é exponencial em complexidade de engenharia. O próprio paper afirma que tal máquina não existe. O que ignora? A criptografia de cobertura elíptica não só protege o Bitcoin, protege o sistema bancário global, SWIFT, bolsas, comunicações militares, cada site HTTPS de todo o planeta. Se um quântico quebra o Bitcoin, quebra tudo. A diferença é que sistemas centralizados fazem patches silenciosos. O Bitcoin precisa de consenso, é mais lento, mais transparente e aditável. E, eu diria, o Bitcoin pode fazer rollback, e os outros não. E o Bitcoin está se preparando. O BIP 360 foi aceito no repositório oficial. Já tem implementação funcional em testnet com assinaturas pós-quânticas de lítio, padrão NIST, mais de 50 mineradores, mais de 100 mil blocos, comunidade ativa com mais de 100 criptógrafos. O coautor do BIP 360 estima 7 anos para a migração completa. O próprio Google está correndo para migrar seus sistemas até 2029. Não porque a ameaça é iminente, mas porque a preparação leva tempo. O Bitcoin está no mesmo caminho. Detalhe que pouca gente mencionou. O paper tem como coautor Justin Drake, pesquisador da Ethereum Foundation. Vitalik já publicou um roadmap pós-quântico para o Ethereum e veio a público reforçar a audiência. Nada contra, mas vale registrar. Quem compete pela relevância de segundo lugar tem incentivo em aprontar fragilidades do primeiro. O paper é legítimo, a amplificação narrativa não é. Inclusive, para o paper ser legítimo, ele tinha que fazer demonstrações, que ele não fez. O mercado entendeu, Bitcoin subiu 3% nas últimas 24 horas. Terceiro dia consecutivo de alta. Enquanto tokens, quanto resistant, pamparam 50. O padrão se repete. Manchete apocalíptica, meme coins surfam o hype e o Bitcoin segue fazendo o que sempre fez. Criptografia pós-quântica é um problema de engenharia com solução conhecida. O que não tem com solução conhecida é imprimir dinheiro infinitamente e esperar que nada aconteça. Um post muito interessante. Muitos influenciadores disseram que vão se declarar mulheres para não ser presos na lei de crime de misoginia que Flávio votou a favor. Isso é mentira. Como um negro pode cometer racismo, uma mulher também pode ser presa por essa lei. Não é entre homens e mulheres, é entre verdade e mentira. Deus e Satanás, liberdade e totalitarismo. O PL aprovado no Senado mete a mãe ou a avó na cadeia que reclamar do trans, que mender a manjuba para fora no banheiro que sua filha neta pequena estiver. É isso mesmo. Mulheres serão presas por essa lei de crime de misoginia, pois o juiz que define o que é mulher. Flávio está cagando para Deus. Flávio caga para a verdade e Flávio caga para a sua liberdade. Mesmo que seja uma faculdade vagabunda, Flávio é formado em Direito. Ele não tem como não saber que está servindo a mentira, ao totalitarismo e à destruição de famílias. Se você serve a Jesus, você não tem como votar como Flávio. Quem vota em Flávio tem as mãos sujas de merda e sangue.